No vídeo de hoje vou mostrar um padrão de código muito utilizado para transformar estruturas de dados do JavaScript em conteúdos sendo exibidos em páginas HTML. Ela é tão flexível que ela é utilizada largamente em aplicações, por exemplo, com o framework React. Ela permite que nós criemos, por exemplo, estruturas de dados, mesmo em JavaScript puro. Aqui temos, por exemplo, nomes, notas, provas, e isso vem de uma estrutura, de um array de objetos literais no JavaScript. Na verdade, eu também utilizo essa mesma codificação para construir jogos em JavaScript, pois assim eu estou ensinando, ao mesmo tempo em que trabalhamos na construção de um jogo, estou ensinando práticas padrão de desenvolvimento avançado em JavaScript. Então temos esse jogo aqui, por exemplo, que é um mapa, e se formos olhar, na verdade nós temos também um array aqui que constrói todo esse mapa. O que nós veremos no vídeo de hoje, então, é essa técnica. Nós veremos as bases, os conteúdos fundamentais que você precisa entender, desde o que é um array, até a lógica e os comandos para transformar esse array, que no caso aqui, por exemplo, é um array de arrays. Neste caso aqui é um array de objetos literais, poderia ser um array de qualquer outro elemento, e que nós usamos como base para fazer a transformação em uma página HTML. Então vamos começar. Eu vou começar aqui com uma página em branco, na qual eu digito about:blank. É importante dizermos por que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque você pode assistir esse vídeo, abrir o navegador Chrome, digitar about:blank e repetir o que eu vou mostrar aqui. O que não impede que, se você é um programador já com alguma experiência, que utilize VS Code ou Sublime ou qualquer ambiente de desenvolvimento para fazer o mesmo. A vantagem é que, mesmo que você não tenha nenhum ambiente, talvez você nem possa instalar ferramentas no seu computador, no entanto, você pode aproveitar e reproduzir este vídeo aqui, simplesmente digitando about:blank, colocando com o botão direito, clicando em inspecionar e clicando aqui em console, porque aqui nós temos um JavaScript, um interpretador JavaScript diretamente no seu navegador. Nós podemos, por exemplo, aqui criar informações, colocar dados, criar estruturas de códigos. Por exemplo, let a igual a 10. Eu criei a variável a e coloquei a ela o valor 10. Se eu der alert a, ele vai exibir 10. Eu também posso criar um array, let a é igual, na verdade, 1,2,3,4. E eu posso dar agora um alert de A de 0, porque esse é um array indexado em 0. A de 0 vai ser o quê? Vai ser o valor 1. A de 1 vai ser o valor 2, A de 2 vai ser o valor 3 e A de 3 vai ser o valor 4. Querem ver? A de 3. E aqui ele exibe o valor 4. Por que eu fiz essa breve introdução? Porque estes arrays, que é um conjunto de dados, que no caso aqui são números, mas eu poderia usar qualquer outro tipo. Aqui nós, por exemplo, temos um array de arrays, também chamado de um array bidimensional. Aqui nós temos um array do que se chama de objetos literais. Aqui um elemento, aqui outro elemento. Mas todos eles são arrays. Entre colchetes, eu tenho vários dados e eu acesso eles, por exemplo, como cadastro colchetes 0, cadastro colchetes 1, 2, 3, 4, 5. Pois bem, o que eu vou mostrar aqui é como, a partir dessas estruturas, desses arrays, eu posso gerar código HTML. Nós vamos começar mostrando como nós geramos um código HTML qualquer a partir de um JavaScript. Nós podemos, por exemplo, utilizar document, que é todo o documento, toda a nossa página HTML que está aqui do lado, certo? Se eu estivesse no Google, estaria aparecendo o Google aqui, se eu estivesse no Facebook, estaria aparecendo o Facebook aqui. Document.body, o corpo dessa página, .innerHTML. Isto aqui me permite escrever nessa página. Então, se eu digito document body innerHTML igual ao Lamundo, ele exibe o Lamundo aqui. Então, o que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é como pegar um array qualquer, como esse, que tem 1, 2, 3 e 4, e criar a partir dele um código HTML. Nós vamos criar, por exemplo, um código que exiba 1, 2, 3 e 4, um embaixo do outro.
Primeiro nós vamos ver o código HTML que faz isso, e depois nós vamos ver como nós transformamos um array nesse código. Assim como nós podemos transformar nesse código, que nós também vamos ver hoje, ou mesmo neste código aqui, que é relativamente mais sofisticado. Então vamos lá. Eu vou mostrar, por exemplo, como criar os itens 1, 2, 3 e 4 como itens de uma lista no HTML. O código HTML para esse é o seguinte. Eu vou usar a crase aqui. Eu posso usar crase, aspas ou aspas duplas para definir uma string, como essa olamonto, onde eu uso a aspa simples. Só que a crase é o recurso mais poderoso de todos. Por exemplo, ele permite que você separe em várias linhas. Isso torna mais fácil escrever. Por exemplo, aqui eu estou criando um código HTML para exibir uma lista não ordenada, o de unordered, L de list, unordered list, lista não ordenada, dos itens que estão aqui entre LI e /LI. Isso é o padrão do HTML. Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho simplesmente 1, 2, 3 e 4 aqui. Mas observa, eu apenas coloquei em HTML itens de lista 1, 2, 3 e 4. Mas isso não significa que eu esteja pegando deste array, que é o que nós queremos. Eu quero pegar esse array e transformar no quê? Transformar neste HTML aqui. E é o que eu vou mostrar agora para vocês. E depois nós vamos mostrar como fazer essa estrutura aqui, que é relativamente mais sofisticada. E ao final, para construir este aqui, que na verdade é um cenário onde você consegue navegar e andar por ele e utiliza imagens e tal, utilizamos a mesma estrutura do map, só que aí eu vou deixar um vídeo no final que faz toda a construção desse mini jogo, desse cenário de RPG. Então, seguindo adiante, vamos primeiro fazer isso. Em vez de ser 1, 2, 3 e 4, o que eu quero é os elementos 1, 2, 3 e 4 do meu array. E observe como é esse padrão de código que nós usamos para facilmente transformar qualquer estrutura de arrays de JavaScript em qualquer tipo de código HTML que nós queremos gerar a partir dali. Eu vou fazer primeiro o seguinte, eu vou mostrar o a.map. Ele mapeia. O mapear é um comando do JavaScript que você pega um array e retorna outro array. Por exemplo, eu posso usar o que se chama de uma arrow function e dizer, bom, para um determinado elemento do array, eu quero que retorne aquele elemento vezes 2. O retorno desse é um outro array, com os mesmos 4 elementos daqui, só que em vez de ser 1, 2, 3 e 4, é 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2 e 4 vezes 2. Bom, aí a gente fica, tá, mas e como que desse recurso, até é interessante, mas parece quase que uma curiosidade, eu consigo transformar um array de números num array de outros números, onde eu coloco o que ele chama de uma função arrow, em que eu digo o que vem, o que entra e mostro o que sai. Como eu transformo disso em, por exemplo, essa construção aqui? E esta é a grande sacada que nós vamos ver agora. Aos poucos. Primeiro, esta é a entrada, esta é a saída. Em primeiro lugar, a saída não precisa ser um número. A entrada não precisa ser um número. E a saída não precisa nem ser um número, um number, no caso do JavaScript, e nem precisa ser do mesmo tipo da entrada. A saída pode ser, por exemplo, uma string, certo? E aqui eu tenho, para todas as entradas, independente do que entra, a saída é a string teste. E o meu resultado é um array de 4 elementos, todos teste. Quando o meu array original era um array de 4 elementos, cada um número, o meu array de saída é um array de 4 elementos, sendo que cada um deles é uma string. Só que aí nós temos algumas coisas interessantes. Eu posso não retornar apenas uma string, mas eu posso retornar uma string, e aqui a crase me permite trazer variáveis e expressões do JavaScript. Por exemplo, o próprio $e. E o que eu tenho como resultado é teste 1, teste 2, teste 3, teste 4. Só que agora strings.
para 1, 2, 3 e 4, eu tenho como retorno teste 1, teste 2, teste 3, teste 4. Pois bem, agora o que é interessante é o seguinte. Eu vou primeiro criar um outro array, só um let exemplo. Vai ser um array com 3 strings. Vou inclusive botar com aspas duplas. Olá, vírgula, mundo, vírgula, oi. Tudo bem, uma string, certo? E eu vou usar um outro comando, o comando join. O comando join transforma todo um array de strings, ele junta todas numa única string. Então ele botou olá, vírgula, mundo, vírgula, oi. Detalhe, o join pode ter separadores quaisquer. Olá, traço, 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 mundo, traço, 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 oi. Certo? Porque eu botei aqui que ele vai juntar separados por esses traços. Se eu não coloco nada, ele considera vírgula. Mas eu também posso fazer com uma string vazia. E ele simplesmente junta olá, mundo, oi. Ele juntou todos aqui. Então, se eu fizer este map aqui e fizer join com string vazia, ele juntou teste 1, teste 2, teste 3, teste 4. Bom, mas nós aí já estamos chegando perto de onde nós queremos chegar. Porque o que nós queríamos era ter L1, L2, L3 e L4. E é o que eu farei agora. Eu vou botar não teste $i, eu farei LI $, barra LI, e eu tenho agora o que está dentro da minha estrutura do meu HTML. E agora eu posso simplesmente, eu vou copiar isso aqui, eu vou pegar document.body.inner.html é igual a o L mais concatena, mais aquilo, mais o A map, mais o LI, mais o barra o L, e eu tenho isso aqui. Então, será que funcionou? Fácil. Eu pego o A e digo que o A agora é 2,20,200,1000. Ok? 2,220,200,1000. Virou essa estrutura aqui. Então, observe. Fiz passo a passo e mostrei uma coisa simples, mas na verdade nós atingimos o objetivo que nós queríamos. Nós temos uma estrutura de dados do JavaScript, que é um array, e agora com um comando de uma linha dessa estrutura de dados, eu passei a ter um HTML sendo exibido. E se fôssemos construir este HTML aqui, nome, nota, prova? Bom, eu preciso saber o HTML. Como é que eu construiria estaticamente esse HTML? Vamos ver aqui. Vamos fazer estaticamente esse HTML. Ele é um table, border igual a 1, tr, td, tr e td, vou até colocar em novas linhas. Tr e td são usados para estabelecer a linha e a coluna de uma tabela. Então eu crio table, aí eu crio tr, td nome, barra td, td nota, barra td, td prova, barra tr. Termina essa linha. Depois tr, uma nova linha, td barra td para Rodrigo, para 10, para matemática, barra tr. tr, nova linha, td barra td para Rodrigo, td barra td para 10, td barra td para física, barra tr. E por fim um barra table no final. Então vamos fazer uma versão simplificada disso. Nome, barra td. Td nota, barra td. Td, como eu chamei aqui, prova, barra td, barra tr. Ok. Aí eu posso fazer a mesma coisa colocando, por exemplo, Rodrigo, nota 10, física, e só preciso de um barra table para terminar. Certo? Está aqui à minha esquerda. Ok, então, tendo o HTML, eu consigo construir, a partir de um cadastro, a partir de uma estrutura de dados do JavaScript, eu consigo construir esta tabela aqui? É claro que eu consigo. Vamos pegar ela aqui, ó, está aqui, let cadastro. Vamos ter ela aqui. Essa é a minha estrutura de dados. Só para entendermos, porque eu não falei de objetos literais, mas não é nada do outro mundo. Eu tenho cadastro, certo? Que então tem todos os elementos
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada elemento é um deles, é um array. Tem esse aqui, poderia ser um número, poderia ser uma string. É esta coisa que é um tal de objeto literal. E o que é um objeto literal? Nada mais do que a opção de eu ter, por exemplo, cadastro 0, ponto nome, ponto nota, ponto prova. Então, é uma forma de organizar os dados. Basicamente, eu tenho 6 elementos e cada um deles tem nome, nota e prova. Nome, nota e prova, nome, nota e prova. Bom, sabendo isso, será que nós conseguimos construir uma array com toda essa estrutura aqui? Observem não só como é fácil, mas como é exatamente o mesmo padrão de código que nós utilizamos aqui em cima para construir este código aqui. Eu vou pegar este código aqui, certo? Ou seja, a página HTML estática, que por hipótese vocês já tenham, e vou dizer, o meu inner HTML é esse table border, certo? Mas o meu cadastro.map vai mapear um elemento para o quê? O que vai ser cada elemento? Cada elemento, cada linha, vai ser um TR e vários TDs. O TR com o TD de Pedro, de 8 e de matemática, para nome, nota e prova. Então, não tem problema nenhum. Cada um desses vai ser uma estrutura dessas. Na verdade, esta primeira vai vir lá em cima, certo? É table border, vamos até botar aqui, tr/tr, mais cadastro map, tr/tr, ponto join sem vírgulas, mais o /table, certo? Está aqui. Então, isto aqui foi só copiar o meu HTML que eu tinha lá em cima. Eu estou document body inner HTML igual a um table, com tr, td do nome, nota e prova. Aí eu tenho o cadastro.map, que tem esse mesmo código, e dá um join, e o /table. E aqui, eu não quero nome, nota e prova. Eu quero o $e, mas não é o $e. O $e é o objeto literal inteiro. Eu quero o $e, ponto nome. Eu quero o $e, ponto nota. E eu quero o $e, ponto prova. Então, o que eu fiz? A mesma coisa. Eu coloquei o que vem no início do HTML e aí transformo o meu array, sendo que cada linha virou um código HTML e eu posso colocar as variáveis que eu quiser dentro deste código HTML, junto tudo e mais o /table. Quando eu termino, eu tenho a estrutura pronta aqui do lado. Simples assim. Este código, uma vez dominado, vai permitir que vocês, em qualquer programa JavaScript que vocês trabalhem, quando vocês tenham uma estrutura de dados e vocês colocam ela no array, com esse código de map, vocês podem gerar qualquer código HTML em que vocês peguem e só precisam identificar, ok, cada elemento do meu array corresponde a uma linha da minha tabela, ou seja, corresponde a uma estrutura tr, td, /td, /tr. Ou para uma estrutura ali, ou quem já sabe HTML, quem já sabe Bootstrap, pode dizer, não, cada um corresponde a um card, ou corresponde ao que for no meu código HTML. Inclusive, uma imagem de um mapa que eu vou construindo dinamicamente. Que, aliás, é um outro exemplo bem mais sofisticado de aplicação de map. E esta é a minha ideia também com muitos dos meus vídeos que trabalham com jogos. De uma forma lúdica, eu construo eu desenvolvo, eu trabalho com os alunos os mesmos recursos, os mesmos padrões de programação, os mesmos códigos que nós usamos em qualquer outro tipo de aplicação. Então, bom, esse é o meu vídeo de hoje, tentando mostrar não só um padrão muito útil de programação, que é esse, em que usando o map eu pego uma estrutura de dados e gero um HTML, mas mostrar para vocês também que todo o uso avançado de programação, seja num jogo, seja num cadastro, tudo isso leva ao mesmo lugar, leva a vocês dominarem a linguagem, dominarem a capacidade de programação e se tornarem programadores melhores. Se gostaram, por favor, curtam, inscrevam-se, marquem o sininho, isso é realmente importante para nós continuarmos produzindo sempre novos conteúdos de programação. E aqui, ao final, o que nós temos? Nós temos o vídeo em que eu faço exatamente isso aqui, ou seja, a construção desse mapa,
que pode servir, por exemplo, como base para um jogo de RPG. Quer dizer, um mapa em que com os teclados eu navego por um cenário que nada mais é do que também um array que é transformado através do map numa cena da página HTML. Espero que tenham gostado. Por hoje era isso. Muito obrigado.